Fala, rapaziada, boa noite, começando mais um Pode Crer. Hoje é o 8º episódio. 8º episódio do com Pode o Crer. Max Zeller, head coach. Isso. Head coach da U-Box, do CrossFit aí pra galera. Foi muito pedido, tá, Caio? Foi. Quando a gente abriu caixinha de pergunta lá pra pessoal indicar alguém, o seu nome tava em peso. inclusive, né? foi o que determinou pra gente chamar lá. A gente, quando começou voltando pra ver o que o seguidor tava dando ideia lá, foi muito solicitado. Antes da gente dar seguimento aí, Eu já tenho a primeira pergunta, tá? já tem. Toda vez eu tô começando com a pergunta e hoje já tenho a primeira aqui já, Top. É o cara das perguntas. da primeira pergunta. E geralmente é a primeira que vai engatilhando as outras, né? Vamos ver. Porque, igual sobre o que a gente vai tratar com o Max, nós dois não sabemos nada. Nada mesmo. Então, mas antes da gente dar seguimento, deixa eu agradecer os nossos patrocinadores. Hoje a gente tá com a Rocket Suplementos. Rocket, parceiro seu, né, Max? Parceiro meu, Fredão. muito tempo, Fred. Tamo lá agarrado. A Rocket, ela... Cara, fala de suplemento... Como é que fala? Não é suplementação, é suplementação. É suplementação. Não. É suplementação, meu irmão. É na Rocket, lá no Horto, né? Você me corrija se eu estiver errado. É lá no É lá no Horto Horto, na Vila Iluminata, né? lá no Vila Iluminata. Pô, o Fred recebeu a gente muito bem quando eu entrei em contato com ele. Valeu, Fred. E hoje, exclusivo para você que está assistindo Pode Crer, você tem 10% de desconto No mês de junho, né? no mês de junho. Você tem 10% de desconto, pô, vai comprar a loja toda, você tem 10%, vai comprar um produto só, você tem 10%. Então, 10% de desconto, 10% de desconto é bom pra caramba, né, na roda. Tá? É um descontaço. Então aproveita, a gente vai deixar o QR Code na tela, já aponta a câmera do seu celular pro QR Code da Rocket e aproveita o desconto deles, entra no Instagram, Pergunta lá. pergunta, vai no WhatsApp, que tem suplemento pra caramba lá, vários produtos de qualidade. De alta qualidade, inclusive a gente tá até mostrando alguns aqui. Ô, Caio, o que é isso aqui, Caio? Mas isso aí é creatina, né, pô? Creatina whey. Whey, isso aqui. Ô, Max, salva nós aí. O que é isso aqui, ó? Pré-treino? Olha lá, ó. Aparentemente é um pré-treino. Pré-treino. Ou um termogênico mais específico, né? Aí. É esse aí, ó. Ó o sabor laranja. Especiais, cara. Ah, tá. Especiais. Sabor especiais. Hoje não tem leitinho pra você. E o nosso segundo patrocinador, o João me deu uma tava olhando pra câmera aqui, ele pá. Hoje nosso segundo patrocinador, Mais Laser, meu irmão. Um abraço pra Mari, pro Dani, da Mais Laser. Inclusive, cara, se liga que a Mais Laser tá proporcionando pra você que está assistindo Pode Crer 3 meses grátis Que isso, hein? de depilação em qualquer área P. Área P é o que? Área P, faixa de barba, buço. buço, isso, eu ia falar. Não sei, área P, né? Mas enfim, é isso aí. 3 meses grátis de depilação em qualquer área P. Mais uma vez, é só você apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá no cantinho da tela. E Falou vai ficar... que veio daqui. Falou que veio daqui, já garante os seus 3 meses grátis. E é só... E a gente vai deixar o QR Code aí durante todo o episódio. Tanto da Mais Laser quanto da Rocket. Beleza? Então fica ligado e aproveita. Max Heller. Epa, Vamos lá. O cara mais pedido aí nas redes sociais pra gente mesmo. trazer aqui. Cara, E é a seita, né? É a tribo da galera do... A gangue que A fala. gangue. A gangue. Cara, primeiramente, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É o Max, assim que eu mandei mensagem pra ele, ele já não, vambora, tal. E hoje, agora era pra ele estar treinando lá, trabalhando lá. né? Pois é. E obrigado por aceitar o nosso convite. Valeu. Espero que você curta bastante esse bate-papo que a gente tem aqui e agregue bastante, porque tem muita gente querendo ouvir, mas saber mais sobre, né, a sua trajetória, sobre os seus conhecimentos aí na área, que a gente não sabe nada. Com certeza a nossa pergunta, para quem não conhece nada do CrossFit, a gente vai conseguir tirar alguma coisa, porque a gente também não conhece, então nós vamos perguntar tudo. Então,
pra quem não conhece aí, só... Se apresenta aí, Max, pra gente, por Não, favor. show de bola, galera. Eu já vou começar, desculpa. Manda. A primeira pergunta, porque Depois eu me apresento. porque você vai se apresentar, mas o que é um head coach de CrossFit? Porque você é um head coach, agora você se apresenta e depois você explica. Isso, então, primeiramente, obrigado demais pelo convite, né? É um prazer, uma satisfação poder estar aqui, ainda mais falando daquilo que eu faço há 8 anos, né? Eu abandonei uma outra profissão, eu trabalhava com tecnologia, abandonei a tecnologia para seguir educação física, seguir o CrossFit. Espero que possa ser produtivo, né? Tanto para os que já treinam, como aos que são como vocês, né? Que aparentemente ainda não sabem muita coisa. Então, sobre o head coach, na verdade, o head traduz principal, né? Então, o head coach, ele é o coach principal dentro de um box de CrossFit. A gente chama box, é um espaço, né? Então, assim, uma academia, a gente está mais acostumado com a palavra academia, né? Então, existe uma academia de musculação, é como se fosse uma academia de CrossFit, mas a gente chama um box de CrossFit. Então, a gente tem uma equipe de coaches, isso varia, né? Independente de cada box, né? Quanto é viável cada funcionário, né, para os coaches. E a gente tem um head coach. O head coach, ele é responsável por toda a parte operacional do box. Aí a parte operacional, ela consiste em treinos. Então, quem periodiza os treinos sou eu. Periodizar os treinos quer dizer que eles são feitos pensando em uma progressão, né? Seja dentro do CrossFit, né? A gente trabalha muito com ginástica LPO e o nosso condicionamento metabólico. Então, a gente precisa de condicionar e de periodizar isso de uma forma que, mesmo estando dentro de uma aula coletiva, a gente vai conseguir fazer com que os alunos evoluam dentro dessas 3 áreas. Além disso, o head coach também auxilia no administrativo, né? Questões administrativas, horários, uma administraçãozinha aqui e outra ali. É o gerente geral. Mais ou menos isso. Só não é o geral que ele não está tão lá no administrativo, né? Na parte operacional, ele é o geral. Quando se fala em CrossFit, dentro do box, quando se fala do segmento em si, o head coach é o responsável por qualquer coisa que acontece dentro do box. E tá por dentro também igual você falou, do operacional ali, do treino. Isso. Rapaziada. Você falou que você era da área de tecnologia, e depois você foi para educação física? Na verdade, eu comecei muito novo, né, na área de tecnologia, há sei lá, 15 anos atrás. Você tá com quantos anos? Tô com 34. E quando eu comecei... 15 não, né? Então vamos botar 16. E aí quando eu comecei tecnologia, tava bombando no Brasil, né? Vai dar certo demais, tal. Esse negócio vai dar muito dinheiro. Falei, é isso que eu quero, então. E aí durou, cara, até eu sofri uma lesão muito forte no meu joelho esquerdo. Uma lesão grave. Eu rompi 3 ligamentos no meu joelho. O posterior, o posterolateral e o anterior. E aí eu precisei fazer uma cirurgia bem complicada. E depois meu médico falou assim, você precisa de uma atividade que não seja atividade comum. Ou seja, que não seja academia, o que a gente já conhece, né? E nessa época o CrossFit estava aparecendo por aí. E aí eu fui lá conhecer e vi que os caras tinham essa questão de mobilidade mais, agachava demais, tinha trabalho de flexibilidade, de mobilidade. Falei, é esse aqui que eu vou recuperar meu joelho com essa parada. E pra você ter ido, né, pra você ter confiado, né, nesse pessoal aí, porque para fortalecimento, eu imagino que tenha que ser. Porque eu sei, eu já fiz. Depois eu vou até entrar nesse tópico aqui, que eu já fui aluno só que não foi CrossFit, foi cross-training. Aí depois você, inclusive, eu não sei a diferença que é desses dois, não. Mas eu acredito que para você ter confiado, né, que você tava de lesão, você já tava ali, você precisava de fazer um fortalecimento ali. E, querendo ou não, essas atividades, elas têm que ser feitas certinhas, né? Senão acaba prejudicando ao invés de melhorar, né? Eu sempre fui do esporte, né? Desde os 9 anos eu comecei a jogando basquete, depois fui pro vôlei. O vôlei eu cheguei a jogar profissionalmente, uma Liga B, né? Mas profissionalmente. Então eu sempre tive perto do esporte, eu sempre tive noção, né? Conhecimento prático, pelo menos, do que é uma recuperação. Então eu consegui conciliar as duas coisas, saca? Eu fazia musculação da forma específica que eu precisava fortalecer meu joelho, mas aquilo que eu precisava de mobilidade na articular, no caso de dobrar, estender, eu usava o CrossFit para isso, porque lá, assim, eu não tinha opção, eu tinha que fazer. Se eu tivesse que fazer em casa ou na fisioterapia, era doído pra danar, mas entendeu? Você é daqui de Patinga mesmo? Eu sou daqui. Mas sou aí daqui de e como é que você lesionou? Rapaz, eu jogava futebol americano. E quando eu parei com vôlei, eu gosto muito de competir. Eu tenho um instinto de competição assim, aflorado demais. Então eu não consigo ficar parado por muito tempo, sabe?
Como eu vim do vôlei jogando, assim, um esporte que me deu condição de competir nacionalmente, eu queria um outro que me desse. O futebol americano me deu, né? O Tigres é aqui da cidade, né? O Patinga Tigres, e na época eles disputavam o Campeonato Brasileiro. Falei, ó, vou voltar então a competir. E comecei, fui com o time dos caras e com um ano eu, num movimento assim, simples, sabe? De treino mesmo, pegar uma bola e cair de mau jeito. Nossa. E aí isso, rompi 3 ligamentos de joelho, assim, de bobeira. Tá De doido. bobeira. Mas você ainda não fazia educação física, não? Nessa época? Não, nessa época não. Nessa época. Então você ainda não usava. Eu ainda tá. Não, nessa época eu ainda estava trabalhando em tecnologia. A partir daí que as coisas começaram a mudar, né? Eu fiz cirurgia, precisei de entrar no CrossFit. Aí eu dei muita sorte na vida, sabe, cara? Que sempre eu tive alguém muito bom para me encaminhar, sabe? Seja lá na tecnologia lá atrás, quando eu tive o Lucim, né? Que é um primo meu, me orientou e tal. E na educação física eu tive o Aurélio, que é um cara que, assim, sou grato demais. Que ele viu um certo potencial em mim e falou, cara, você não estuda educação física, isso é bom o que você faz, talvez vai dar certo e tal, vou te dar 2 aulas aqui. Isso você ele te viu por causa do vôlei? Ou Não, aí já é o CrossFit, né? Eu comecei você a já- fazer o CrossFit e ele viu um certo potencial e falou, por que você não tenta trabalhar com isso, viver disso? Na época, pra mim, era impossível, né? Já trabalhava já há 6 anos numa empresa e tal. Mas mudar daí eu o- caí na bobeira e falei, vamos fazer um teste. Fiz o teste, rapaz. Depois eu só queria mais aula. Não, me dá mais aula aí, me dá mais aula aí. E aí acabou que foi indo. Já são 8 anos aí de CrossFit. Mas você falou do futebol americano. Sim. Pô, como que você chegou até o futebol americano? Porque Na verdade, quando eu... aqui é muito, cara, aqui não tem essa Não tem a visibilidade. cultura, Não, não cultura, tem. não tem E olha, visibilidade eu vou te nenhuma. falar, cara, o Tigres tá em Patinga já tem... Nós somos 24, né? 23. Velho, os caras têm 13 anos aí já. 13 Pois anos é. de time. E você pode falar pra muita gente, 90% da população, É. que se virar. Você conhece o Tigres, futebol americano? Não. Aham, pois Eu é, vou falar e que sim, hoje os caras até estão com uma estrutura Aham. bacana. Por exemplo, a gente acabou de chegar na semifinal do Campeonato Mineiro. Você Hoje, você joga? hoje eu vou ter que jogar. Ah lá. Eu fiz uma outra cirurgia recente, né, em dezembro, no joelho direito agora. Tive uma tendinopatia patelar. Preciso fazer uma outra cirurgia. E eu acho que eu coloquei na cabeça uma coisa meio ruim, que assim, eu acho que eu tô chegando no fim, saca? Tipo, daqui uns dias eu vou aposentar, então eu falei, eu vou fazer tudo que eu sempre quis fazer de novo. E o futebol americano é uma parada que eu gostava muito, sabe? Então eu falei, eu vou voltar até onde der. Você voltou esse ano? Voltei no início do ano. Ah. Falei, vou jogar até onde der e quando não der mais eu paro. Os caras mandam jogo aqui no Patingão, sou. Isso Então, eu já assim, vi. eles têm certa estrutura, tem o reconhecimento da... É só a cultura mesmo, É, a parte Mas é cultural, um mas. esporte legal demais. É um esporte muito legal. eu E você já gostava do esporte? Eu ou você gostava do começou a esporte de assistir, eu assistia Ah, demais. Eu entendi. assisti desde moleque eu assisti futebol americano. Mas nunca me vi jogando, de verdade. Aí os caras me chamavam, vamos fazer uma seletiva, que recorrentemente tem a seletiva, né? Pra trazer novos atletas. Eu nunca fui, nunca tinha ido. Certo dia, me abri pra seletiva e deu certo. E é um era- esporte muito físico, né, velho? Eu já ia te perguntar, você já era forte? Já forte assim, né? Eu já treinava, né? Já fazia musculação, né? Então nessa época só que eu não tinha nenhuma lesão ainda, né? A lesão ela veio com o futebol americano. Então nessa época eu jogava correndo, eu era o cara rápido, eu corria bem. É porque não precisa só dos caras. Não, lá precisa de agilidade, todas os portes físicos possíveis, desde um pesadão fortão até o cara magro que corre pra caramba. E o cara igual eu que não faz nada, só lança a bola pros outros e as pessoas me defendem lá. Então, Porque então, tá. Você é aquele cara que lança aquela. isso, eu sou o quarterback, eu sou o cara que tem Você um gosta? monte de bonitão. Não, mas Vai sabe, conhece, conhece, já assistiu de alguma forma. Então, assim, é um esporte inclusivo, saca? Que você tem vários biotipos ali dentro do mesmo time, fazendo funções diferentes, mas agregando valor num coletivo só. E você sacou? conseguia viajar? Você ia viajar mesmo? Trabalho? Conseguia, cara, conseguia, assim, uma das coisas que a gente mais lembra é justamente as viagens, né, que você passa cada uma, velho, nossa, você viaja pra perto, você viaja pra longe. Teve uma vez que a gente foi jogar lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, de busão, velho, de busão, nós saímos daqui, acho que foi quinta-feira à noite, o jogo era sábado à noite, tipo, ir, descer do ônibus, jogar e voltar, né.
Aí depois de São Paulo ali, chegando já na divisa com o Paraná, um acidente sinistrão, bem grande, muito carro e tal. Congestionamento. E não deu tempo de jogar, velho. Ô, mano, nós chegamos lá, tipo, a 120 quilômetros da cidade, já era 9 horas da noite, o jogo era 8. Nós só paramos num postinho, tomamos um banho, viramos pro ônibus e voltamos pra casa de novo. Bate e volta. 4 dias, velho, dentro do ônibus pra fazer nada. É as histórias, sabe? Então, assim, vai muito mais do que só jogar, sabe? Você participa de uns trem que, nossa, mãe do céu. Mas você falou que... É engraçado, porque muita gente... Falando da minha experiência de escutar, né? Muita gente atrela o CrossFit com até um certo preconceito em relação à lesão. Uhum. E o seu lado foi justamente o contrário. Você foi pro CrossFit para reforçar por conta de uma lesão. Como que foi isso? Porque você já foi sabendo que aquela região ali, o CrossFit ia te ajudar? Ou... Na verdade eu não conheci o CrossFit, né? Isso foi em 2000 e... Eu comecei no final de 2014. É porque é relativamente novo também, né? O CrossFit tem a moda. Na nossa região, por exemplo, quando eu comecei a treinar, tinha aberto o box lá, tinha 4 meses. E foi o primeiro da cidade. Uhum. Então, assim, aqui era tudo muito novo, né? Mas sobre essa questão de lesão, a gente até entende como um... Como é que eu posso dizer? Não hoje mais, sabe? Eu acho que hoje mudou-se muito essa questão, sabe? Essa visão. Era um preconceito. É um preconceito, sabe? Porque assim, você pensa um segmento que reinou por anos, que reina até hoje, na verdade, que é a musculação, né? Que existe para todos os cantos. E aí chega um segmento que gera certa visibilidade, que querendo ou não... Tira a gente da academia. É isso que eu ia dizer agora. Querendo ou não, tiram a galera da academia. São segmentos próximos, mas... tão um pouco diferente, só que a massa do CrossFit é que ele agrega valor coletivo, sabe? Por exemplo, eu treino hoje também, hoje eu ainda faço musculação por causa dessa cirurgia que eu fiz em dezembro, né? Então até hoje eu preciso recuperar meu joelho. Mas eu chego para treinar, por exemplo, na academia, eu chego, passo meu dedo, entro, treino, viro as costas e vou embora. Não tem Cumprimento um ou outro ali, pouco. Velho, se você chegar lá no box... E não é um compromisso assim também. Não, né? Não. Rapaz, eu vou chorando. Eu vou chorando. Eu vou querendo chegar e ir embora já. Se você chegar no box em qualquer horário, velho, um aluno das 18h15, ele vai chegar às 17h30. Só pra ficar de resenha até 18h15. Sacou? É por isso que vira gangue mesmo. Vira uma tribo diferente, saca? Aí ele treinou 18h15, 19h15, ele ainda fica até 19h30, pra depois ir embora, porque chegou outra galera. Então o CrossFit, ele chegou agregando esse valor coletivo que não tinha na musculação até então. Eu acho que ainda nem tem, não tem. Não tem. Porque o que é hoje que pode ser um pouco disso né, a união na musculação? É o cara, quando você vão lá malhar junto. E aí vocês são amigos. Geralmente é 2 caras. Lá. Eu também, na Malha Academia tem 2 anos, chega um ou outro que eu cumprimento, às vezes nem a pessoa que tá ali trabalhando ali, às vezes você não tem contato com ela, você não precisa dela, você vai, treina e vai embora. Você já sabe o que você tem que fazer, né? Sabe, E também não é um compromisso, né? Por exemplo, eu acho que muitas das... O cross, você tem ali, não, eu faço cross... terça, quinta e sexta, sei lá, segunda, quarta e sexta, são dias assim, né? Ou tem toda são semana? Padrões diferentes. Você escolhe o tipo de contrato que você quer, vamos dizer. Né? Por exemplo, segunda, quarta e sexta, às 19h30. E é um compromisso que você vai ter nesse horário, nesse dia. É porque academia não. Academia, às vezes, por você não ter esse horário fixo, esse negócio. Acho que porque o CrossFit é mais aula, né? Talvez entende assim, mais. No contexto geral não se aplica tanto sua visão, porque assim, o CrossFit ele começa a aula de hora em hora, sacou? Então assim... Então eu posso ir. Só que o box, por exemplo, tá aberto de 6 da manhã até as 21h15. Então a gente tem aula... Sem fechar. Então a gente tem aulas coletivas de 6 às 11, de hora em hora começando. 6, 7, 8, 9, 10, 11. De 11 ao meio-dia não tem. Meio-dia e 15 às 13h15 tem aula. De 13h15 às 16 não tem, e aí de 16h15 até as 21h15, aula cortando a alta. E mesmo assim, nesses horários de 11 ao meio-dia e de 13h15 às 16h15, onde não tem aula coletiva, o ambiente está aberto, é de uso... Para quem treina sozinho. Do ativo, exato. Tem uma galera que faz planilha para competir e tal. Então, assim, treinar você pode ir às 19h30.
mas a galera vai 19h30 porque a gangue dele tá lá 19h30, né? é a Porque turma dele, né? Exato, é. Entendi. Raramente, velho, um cara que treina de manhã, ele vai à noite. A não ser, sim, sei lá, talvez por questão de trabalho, Mudou, alguma coisa né? assim. Mas a galera, ela fixa no horário não pela comodidade dela, não. É porque ele faz uma amizade, aquele horário ali e acabou. E vira um trem O CrossFit estranho. é mais, eu acho que o pessoal entende mais. O atleta, é um atleta, né? O aluno, ele entende mais, é de fato uma aula. Na academia, não. Na academia, às vezes tem quem dependa do instrutor lá, mas ele vai, o instrutor passa para ele alguma coisa, ele vai, faz, vai embora. Lá parece que é tudo mais é coletivo, então todo mundo vai mesmo, tem que ter o horário para começar. Academia, se você atrasar 10 minutinhos, você foda-se. Lá, Aham, eu acho que é isso que você... A minha primeira experiência com o CrossFit foi péssima, velho. Tanto que eu fui pra fazer. Vou explicar por que foi. Eu fui pra fazer. Eu fui pra matricular. Matricular não, né? Eu trabalhava ali no Iguaçu. Aí tinha um lá que toda vez que eu passava na porta, aí a minha esposa falava, na época meu namorado, vamos ver ali como é que é? Vamos ver como é que é? Vamos só ver. A gente tava até de uniforme. Aí a gente entrou, tal, tinha um cara lá explicando pra gente como é que era. Velho, aí foi o frau pra mim. O cara virou atrás de mim, velho, e falou assim, deu um gritaço, bora! Eu olhei pra ela e falei assim, bora. Você entendeu errado, né? Você achou que era ir embora pra casa, você não entendeu. Pô, você quer... Bora! Aí eu, não, velho, vambora, amor, vambora. Não vou aguentar isso na minha orelha, não. Mas isso aí mudou, tá? Isso aí depois eu até entrei e fiz. Porque eu acho que eu não gostei, foi do cara que gritou na minha orelha. Com certeza. Nó, velho, aquilo ali ele me pegou desprevenido e deu um gritão que tentou me motivar, de me incentivar, mas ele me assustou. Aí eu, não, quero isso, quero. Existe muito isso, né? Só pra eu pontuar uma parada importante, é a questão da lesão, pra não deixar passar batido, porque é um ponto, assim, que a gente ouve muito, né? Voltando um pouquinho lá atrás, eu acredito muito que antigamente se ouvia muito isso até pela falta de informação, sabe? Como era um segmento novo que estava chegando, ninguém conhecia muito bem, a parada veio lá de Madison, lá dos Estados Unidos, os caras fazem isso lá, o que esse negócio tá chegando aqui? Então, assim, acredito que pela falta de informação, lá atrás criou-se essa expectativa do CrossFit, sabe? Hoje não se tem tanto mais. Não se tem tanto mais. Inclusive, já saíram aí alguns artigos em relação a horas trabalhadas, né? Que lá todos os artigos, se eu não me engano, era 60 horas. O CrossFit está em 11º lugar das atividades que mais lesionam no planeta. Então você tem na frente do CrossFit aí atividades como vôlei, futebol, soccer, né? Futebol americano, artes marciais, velho. Nós temos artes marciais, que é uma parada que assim, figura, eu não tô criticando, tá? Só tô colocando que assim, existe uma infinidade de coisas ali até o 10º e o CrossFit é o 11º. Talvez lá atrás, para a gente ver os movimentos novos sendo executados de forma indevida, até porque tudo que se apresenta como novo precisa de um tempo para aperfeiçoar, talvez aquilo ali gerou em certos observadores esse desespero, vamos dizer assim, sobre a lesão, né? Hoje a gente está num patamar assim, totalmente diferente, né? No país, para você trabalhar com educação física, você tem que ser formado em educação física. E dentro do CrossFit, para você ser um coach de CrossFit, você tem que passar numa prova que chama Level 1, né? É uma prova que custa $1.000. Você vai para onde eles vêm, né? Tipo, São Paulo, Rio de Janeiro e tal, fica lá no final de semana estudando exato. É uma prova que quando eu fiz o meu level, tem até 4, né? Eu fiz até o 2. Quando eu fiz, era de 79% de reprovação. Então, assim, é uma prova dificílima de você passar. Então, os critérios para você, de fato, trabalhar e desenvolver o CrossFit, eles são básicos não, sabe? São critérios que, de fato, quer promover ali uma atividade física segura, né? Claro que porque alguns querem performance, é inevitável, né? Mas alguns querem saúde. E num contexto geral, o que te promove saúde de uma forma mais ampla? É só, e não é uma crítica também, é só levantar peso? Não é. Você precisa vou colocar aqui algumas coisas simples do CrossFit, né? Você precisa de correr. Você pode correr na esteira? Pode. Você precisa de pular corda, seu condicionamento metabólico, você precisa de um ergômetro para remar, para pedalar. Você precisa de uma coisa simples, pular numa caixa. Sabe? No CrossFit tem ginástica que a gente faz. Enfim. Trabalha. É isso que eu ia dizer agora. O CrossFit ele é amplo.
Sabe, a gente gosta de falar que o CrossFit é completo, porque ele te entrega absolutamente tudo que você precisa. Se você quiser treinar musculação no CrossFit, o cara gosta de treinar só peito e bíceps, fiquei sabendo, né? Ele vai conseguir treinar só peito e bíceps. Pô, tem um banco lá, vai fazer supino, vai fazer rosca direta, beleza. Mas se ele quiser, assim, pô, eu quero ter um condicionamento físico melhor, sacou? Eu quero, do nada, chegar lá no Parque Paranaense e conseguir dar 2 voltas correndo. Só com peito e bíceps não vai rolar, entendeu? Então o CrossFit ele te prepara para isso, sabe? Para essas coisas de um cotidiano mais amplo que uma atividade mais resumida talvez não. E é massa porque é tudo isso num tempo relativamente curto, né, cara? Porque curto. É um treino de 1 hora, 50 Um treino de 1 hora. Uma hora você trabalha isso tudo. Se você for pra academia treinar musculação e depois vai fazer esteira, nada, 1h30. Você vai treinar de 1 hora lá e vai fazer meia hora de esteira. O treino é só, ele dura um warm-up, né? Que é o aquecimento, a gente tem um movimento do dia e o workout. O warm-up, provavelmente, ele te prepara para a técnica do dia, que pode ser uma técnica específica de LPO, ginástica, um treino de força, né? E a gente trabalha bastante mobilidade nesse warm-up também. E aí você chega no workout, né? Que é o workout of the day, é o que você faz de CrossFit no dia mesmo, é de intensidade lá em cima. Cara, não vai ter um dia no CrossFit que você vai trabalhar um agrupamento muscular. Você trabalha muita coisa. Esse tempo você tá trabalhando tudo. E é incrível, é impressionante o quanto muda o corpo. Muda Isso demais. aí não tem todo mundo que você vai ver. E assim, num tempo até curto, não sei. Você vê uma pessoa que começou no CrossFit, você vê ela depois, é muito a mudança mesmo. E por completo, né? É justamente em decorrência desse fator de ser amplo que a gente consegue um resultado um pouco mais rápido. É claro que vai chegar um platô nisso, né? Claro que com certo tempo vai chegar ali um limite onde você vai ter que precisar de se alimentar melhor para continuar tendo evolução constante. Mas a partir do momento que qualquer pessoa entra no CrossFit, é inevitável a melhoria, seja na saúde, seja na estética e seja no contexto geral fora do box. Eu tenho alunos de personal que treinam comigo 6 horas da manhã, um casal. Eles gostam de uma cerveja. Não vou falar o nome dele, não, você briga comigo depois. Rapaz, ele bebe uma cervejinha todo santo dia. Todo santo dia. E a mulher dele bebe de vez em quando. Enfim, eu não tô aqui pra... Esse aluno meu, ele não tá lá pra ser um atleta. Ele não tá lá pra ser um cara do CrossFit. Ele tá lá pra ter saúde. Porque ele já faz a cagadinha dele todo santo dia, toma a né? cervejinha dele, ele quer só equilibrar. Exato. Então a forma que ele encontrou de equilibrar as coisas foi treinar o CrossFit. E o que eles mesmos dizem, né? Eles são de uma cidade menor, né? Que as atividades dele na cidade menor, com boi e essas coisas assim, melhoraram absurdamente. É aí que eu tô querendo chegar, que o CrossFit te proporciona de benefício, de melhoria, não é só o shape, saca? Não é só aquilo que você faz dentro do box, mas é o que ele te promove fora dele também, entendeu? E são atividades bem dinâmicas, né? Igual você entra lá, você acaba... É bem imersivo mesmo, né? Os treinos em si. Você sai de uma caixa, aí você já vai para aquela barra lá, tem a corda, É o que eu disse da periodização, né? Você tem que... Um bom coach, um bom head coach, ele tem que saber periodizar tudo isso até para não gerar ali uma lesão, por que não? Ou um desconforto muscular, por exemplo. Como a gente trabalha o corpo inteiro todos os dias, se a periodização não for feita de forma devida, ela pode te ocasionar uma sobrecarga em alguma musculatura, por que não? Hoje, por exemplo, o nosso workout do dia lá é um workout bem, bem completo. Então, lá a gente hoje está... fazendo o movimento de tostubar. Tostubar é um trabalho bem de core, mas pendurado na barra, você toca os pés na barra. E aí o segundo movimento é a caixa, pula a caixa e faz um LPO no final, que é clean. Ou seja, eu estou trabalhando o core, mas subindo os meus pés. Então meu quadríceps está sendo ativado ali o tempo todo, sem falar da musculatura abdominal, isquiotibial, enfim. Depois eu vou pular na caixa, estou trabalhando pliometria, que é super saudável, super interessante para a saúde. E no final estou puxando, estou tirando a barra do chão, estou trazendo para o meu ombro. Você conseguiu compreender que eu fiz absolutamente tudo hoje? Eu usei os ombros, eu usei o meio do corpo, né, que é o centro corporal, eu usei os meus inferiores. Só que hoje, por exemplo, foi de forma exacerbada o core em decorrência do tostubar. Então amanhã, por exemplo, eu já não posso usar tanto o core mais, porque a galera amanhã já vai estar com o abdômen meio travadinho de hoje. Então é saber dosar e medir essas coisas de uma forma... Eu faço musculação já tem um tempinho já, assim, não foco demais não, mas eu costumo ir, eu gosto de correr também.
E aí tem a peladinha da semana e eu comecei a fazer um negócio chamado CrossFit, que aí é um futebol e tal. Aí eu não sabia fazer um... Como é que é o nome do negócio, João Vitor, que você fala lá, de abaixar? De ficar abaixando e levantando. Tem muito no burpee. Puta, cara. Aí, assim, e isso e agachar com anilha e o isométrico, ficar segurando e tal. Depois que você tá correndo, igual eu faço lá no CrossFit, aí você tem um treino de aquecimento e isso aí tá no circuito. É muito difícil quando você tá cansado de você fazer isso aí. Pra mim, e igual você falou que lá no treino do CrossFit é bem completo, então eu imagino que você saia de uma coisa e já vai pra outra. Pra mim, que eu faço lá o CrossFit uma vez a semana, 2 vezes a semana, eu tá correndo e depois eu ter que agachar ou eu ter que fazer o burpee, isso me arrebenta. E aí e em cima de onde eu treino tem um box de CrossFit. Eu vejo o pessoal faz uma facilidade. Como que esse cara tá fazendo isso? Eu morto mas fazendo sabe o que é massa disso aí? Olha só, antes do CrossFit não existia CrossFit. Concorda? Pois é. Ou seja, consegue perceber que tem benefício até além do próprio CrossFit em si? Ou seja, o CrossFit virou não vou falar uma febre, não, mas virou opções para que você trabalhe dentro de outros segmentos. O CrossFit, o futebol, então, virou uma possibilidade de um treino específico de CrossFit. Funcionalzinho que vai colocar uns movimentos lá de CrossFit. E eu acho também, igual você falou, de fato é um preconceito e também porque tudo que começa tem os bons profissionais e tem os ruins, né, cara? Então... igual você falou, que pro cara ser um coach, né, de CrossFit... Ele tem todo uma prova e tal. Aposto que não são todos que tem isso. Aposto não. Talvez a maioria não tenha. Que a minoria que tem. É claro, eu vou deixar claro aqui para não passar de hipócrita, né? É exatamente isso aí. Eu acredito que assim, toda empresa, né? Ou todo trabalho, tudo que é gerenciável precisa de alguém que esteja totalmente preparado para administrar o que está abaixo, entendeu? Então, assim, hoje, dentro da nossa legislação, para a gente ministrar aulas de educação física, a gente precisa de um CREF, né? A gente precisa de ser um educador físico. Mas um estagiário, ele tem condição, dentro da legislação, de poder trabalhar também dentro já da atividade, inserido ali de forma legal em alguns aspectos. Então, é claro que a mão de obra é escassa, cara. Se a gente perder um coach hoje no box, a gente não tem de onde tirar um outro cara, porque todos os outros já estão trabalhando em outro lugar, entendeu? Então, essa necessidade de pegar um estagiário que ainda não tem um level 1, que ainda não é formado, mas começar a inserir nesse cara o CrossFit, começar a fazer com que ele aprenda de fato ali o que é... No CrossFit a gente trabalha muito com segurança, eficácia e eficiência, que é justamente para inibir ou diminuir o máximo possível qualquer desconforto ou lesão. Então, se a gente já moldar esse cara, criar um padrão bacana nesse cara, daqui a pouco ele forma e tá pronto. Se a gente precisar para ter um profissional, não vai ter. E assim como em qualquer outra área, você tem que formar, né? Faz parte da formação ter essa parte de estágio, começar de baixo, ir aprendendo e conhecendo. Você falou que você começou tem 8 anos e hoje você já tem essas... como é que fala? Não é uma bagagem, essa formação que você adquiriu. Sim, rapaz, não tem... Pode falar, desculpa. Não, mas aí, então você começou, mas isso veio lá do interesse, quando você começou, você era só aluno. Só aluno. E o que te levou a ideia, como que foi surgindo para virar um coach? Como é que foi Então, lá atrás, minha primeira, eu estudei administração, fiz uma pós-graduação em docência do ensino superior, nunca usei na vida. Só gastei tempo de... Enfim. Você fez administração antes da educação física? Aí eu conheci, né, o CrossFit lá, através do Aurélio e tal, enfim. E aí, quando me foi oportunizado as aulas, ele falou assim, ele falou desse processo que eu acabei de citar para vocês. Olha só, a gente está dentro de um segmento que a gente é amparado pela legislação, funciona assim, tal, você precisa de começar a estudar. Só que na época eu já trabalhava na Caixa de Tecnologia, então eu não tinha tempo para estudar. Eu já era casado, já tinha o Davi, eu tenho 2 filhos, né? Já tinha o Davi. Então, assim, tempo para estudar para mim foi um desespero. E eu confesso que estudar nunca foi meu forte, sabe? Igual o Caio. Igual o Caio. Esse negócio de estudar para mim era, assim, difícil demais. Mas aí eu consegui duramente umas aulas à noite e comecei à distância até, na verdade. Mas acabou que a rotina não permitiu.
Eu tive que separar um tempo para estudar e tal. E aí eu cheguei a um ponto que eu tive que tomar uma decisão, né? Ou eu largo isso aqui que eu tô gostando pra caramba pra continuar na tecnologia, ou eu vou ter que encontrar um jeito de conciliar os dois, porque eu não podia abandonar a tecnologia também, né? Que era o que bancava, né? Era o que bancar o menino lá, menino novo, tomando leite embolado, então não tinha jeito, não. Mas enfim, aí eu consegui estudar, formei em educação física, e de lá pra cá, cara, eu não sei o que deu em mim que eu comecei a estudar sem parar. E aí depois eu fiz uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício e Treinamento Esportivo. Eu tô terminando o MBA agora. O quê? Falou rápido. Eu fiz uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício e Treinamento Específico. Treinamento esportivo, né? É uma pós-graduação voltada mais para desportos, né? Eu tô acabando agora um MBA também em Gestão de Academias e um MBA em Fitness e Wellness. E nesse contexto todo ainda fiz uma pós-graduação de Gestão Empresarial. Uns trem assim, né? Dá pra fazer. Isso porque não gostava de estudar, né? Não, é isso que eu não entendi muito, sabe? O que eu tô fazendo da vida? Não Mas gostava. é porque você... Exato. Você se encontrou. Aí agora sim, é uma parada que eu já... O MBA eu acabo agora em agosto, por exemplo. Eu já tô pensando assim, pô, o que eu vou fazer depois? E na tecnologia você não sentia tesão? Cara, no início eu gostava demais, porque na verdade, assim, eu trabalhava... Tecnologia com o que você trabalhava? Eu era técnico em informática, tá. na verdade, né? Eles chamavam de analista nível 3, mas era um técnico em informática. Uhum. Eu trabalhava dentro da Caixa Econômica Federal com manutenção de hardware e software. Entendi. Né? Então, assim, o computador lá deu um problema. Aí os caras abrem um chamado, esse chamado ia lá para central em BH, e a BH acionava a gente. Só que eu atendi o leste de Minas inteiro. Viajava demais. Viajava. No início eu gostava demais da conta. Nossa, mano, rapaz, estão chamando você lá em Salda Divisa. Você não sabe nem onde é, né? 620 quilômetros aqui, velho, Salda Divisa. Dá 1.240 num dia. Nossa. Aí no início foi bom demais, festa pra tudo quanto é lado, ganhava a grana, porque você ganhava, além de salário, o KM que se deslocava e tal. Já fui em Salda Divisa pra chegar lá pra atender um mico fora da rede, velho. Um mico fora da rede é um mico que tá fora do domínio. Você chega lá dentro da agência, 2 minutos, coloca sua senha, vira as coisas e vai embora. Você rodava 8 horas pra ficar 2 minutos dentro da agência. Nossa. Enfim, mas foi passando o tempo, isso foi desgastando, sabe? Começou a ficar cansativo demais, que pensa em pegar um carro todo dia e tal. Nesse meio tempo eu casei, até aí tava bom, né? Pô, brigava em casa, arrumava viagem rapidão. Mas aí veio o Davi, rapaz. Aí o Davi acabou comigo. Falei, agora eu tenho que arrumar um jeito de ficar mais quieto, né? E aí apareceu a educação física. Foi juntou o útil ao exato, foi um quebra-cabeça. Você descobriu mesmo, então, porque... Cara, hoje eu me descobri. Hoje eu vou falar com você, assim, eu fico preocupado às vezes de pensar assim, pô, será que eu vou aguentar o batidão que eu faço hoje até quanto tempo, até quantos anos? Porque, assim, um educador físico hoje pra ganhar grana, sabe, ele tem que trabalhar 11, 12 horas por dia, velho. Você acorda, você falou que tem aluno 6 horas? Velho, todos os dias praticamente, 5h20, e eu chego em casa 9h30 todo dia. Então, assim, é um batidão pesado, sabe? Por mais que eu goste demais da conta, vai chegar um momento que o meu corpo vai pedir arrego, né? E a mente também, né, cara? Porque, a mente, cara. E assim, além da parte física de você estar liderando um treino lá, não sei como é que é, se você se exercita o tempo todo, acho que não, mas tem aquela parte de motivar, de ensinar, de aguentar, o cara fazendo errado. E o aluno, velho, assim, quando ele chega pra treinar, aquilo ali é o momento dele de diversão. Só que é o meu momento de trabalho. Então, assim, alguns não conseguem entender isso de forma devida. Ninguém é super-herói. Tem dia que você tá mal, pô. Tem dia, por exemplo, eu chego no box 6 horas, fico lá até meio-dia pra dar aula personal. Eu chego à tarde, aí às vezes eu tenho um personal não à tarde, mas volto para as 16 pra dar aula até às 21. Pensa como é que eu tô 6 horas da tarde. Eu tenho que estar com um sorrisão na cara. E se eu não tiver, o cliente reclama ainda. O coach não tá me atendendo bem. Entendeu? Então, assim, o que você disse é bem colocado. Não é só o corpo, né? Por mais que durante a aula você não exercite, né? A mente está em trabalho o tempo todo. E em alguns contextos de aula, na verdade, você exercita, né? Porque, por exemplo, quando eu disse tem o movimento do dia. Quando é ginástica, cara,
Eu já marquei no meu relógio, a técnica dura normalmente 20 minutos, você gasta 300 calorias, velho, 250 calorias. Porque você tem que demonstrar, né? Porque na Puxar. técnica você tem que demonstrar, você tem que falar, fazer movimento por movimento, mostrar o aluno como é que é, aí o aluno vai fácil, faz errado, aí você tem que ir lá e corrigir. Tem um dia que você tá passando mal e que mesmo assim... Tem que estar lá, com sorrisão no rosto. Aluno novo, turma nova, você tem também que Tem que demonstrar. estar lá, sempre tem que estar Sim, lá. deve ser Não foda. tem como não fugir de lá. Eu vi entendeu? também que você compete. É, E aí tem o lado, além de ser instrutor, de coach lá, você também é atleta. Você... Ô, cara, eu não gosto de falar que eu sou atleta, porque pra mim atleta é um cara que vive, né? Que vive do esporte, recebe o salário dele por mês e paga as contas dele através do esporte. Eu não pago minhas contas através do esporte, né? Eu gosto de falar que eu sou um competidor, sabe? Como eu disse pra vocês bem lá atrás, eu não me vejo sem competir, sabe? Sem estar inserido em algum contexto de competição. Desde que o futebol americano... Essas competições elas não têm remuneração, não? Baixa, mas tem. Bem baixa. Pra quem ganha. Pra quem ganha, exato. Tipo, Não, mas- depende do campeonato que você vai, sabe? Campeonato pequeno, sei lá, primeiro lugar R$1.000. Mas, por exemplo, em setembro agora tem um campeonato em BH, o Bop Games. É o maior festival da América Latina do segmento, né? Você pega lá, sei lá, R$1.500 premiação, mas você gasta R$1.500 pra ir. Então acaba que você não ganha nada, entendeu? Eu vejo muito, igual eu já até fui na UZIPA em algumas competições lá, que não tem a competição em grupo, não, por exemplo, né? Igual, tem uns circuitos. Igual é a aula, no caso, que você fala? Que a pessoa vai, por exemplo, a pessoa tem que ir, voltar e troca o Não, cara. tem. Na verdade, são times, né? Na verdade, assim, hoje tem muito campeonato de CrossFit, muito mesmo. Muito. Quase todo final de semana tem. Não, eu fui É o mesmo que você foi, que eu corri e você tava lá também. É, isso mesmo. Aí foi na Uzipa. E eu fiquei em segundo lugar nesse. Foi? O cara, assim, é muito. É massa demais o quanto que. Ali eu vi, eu já tinha visto, mas ali eu vi que é uma tribo mesmo. É uma. Cara, é um torcendo pelo outro e Exato. gritando. Motivando o Isso, tempo todo. assim, eu que não sou da área, não sou do esporte, eu fiquei assim. É igual um futebol mesmo, é time mesmo, vira time. E quem tava competindo, você via, por exemplo, uma dupla. Aí uma menina vai lá, enquanto a outra tá fazendo, a outra tá gritando e tá pilhando e não sei o quê. E quem tá de fora nem tá competindo, tá lá morto, mas tá gritando. Exato. Eu vi gente fazendo massagem, uma na outra lá, dando moral pra outra e tal. Aí, mas como que funciona? Porque eu não entendi nada. Foi Vamos lá, lá, viu? então. Eu fiquei... Achou massa, não entendeu nada. Não, vamos desde o básico, respondendo a pergunta do Caio primeiro. As competições, elas fazem os próprios regulamentos, né? A gente tem hoje 2 campeonatos maiores no país, que inclusive a gente está em qualifier agora do TCB, que é o Torneio CrossFit Brasil. Esse é o maior campeonato do país, ele paga bem, tipo, o primeiro lugar lá é R$15 mil, né? Mas pra você chegar a ganhar um campeonato desse, você tem que ser muito bom no que você faz, muito bom mesmo. Então, o TCB, por exemplo, ele funciona através de seletivas. Semana passada teve em São José, semana retrasada, semana passada teve em Maringá, aí eles fazem uma seletiva em cada região do país. Você não precisa ir lá pra São Paulo pra fazer... Teoricamente sim, porque não teve em BH esse ano, normalmente tem, mas entendi. não teve. Então a mais próxima da gente foi em Jundiaí e vai ter no Rio de Janeiro. Então, assim, de todas essas seletivas, eles vão pegar os 40 caras mais bem condicionados e vão levar para uma etapa presencial, sacou? E aí, lá na etapa presencial, esses caras vão ficar 3, 5 dias fazendo workouts, 2, 3, 4 por dia. E aí você vai pegar o cara mais tem que bem ficar por condicionado do conta país. mesmo, né? Mas isso eu tô falando, assim, do maior campeonato do país, né? E a gente tem o segundo maior, que é o Monstar Games. O Monstar... Em algumas categorias ele tem qualifying, em algumas não. Algumas você paga uma inscrição e já tem acesso ao campeonato, entendeu? Já os campeonatos menores, igual o Bop Games, por mais que seja o maior festival da América Latina, é porque na verdade eles agregaram vários esportes, entendeu? Hoje no Bop tem CrossFit, Jiu-Jitsu, como é que chama aquela parada? Calistenia, patinação, corrida. Tipo, eles pegaram uma infinidade O evento é grande. Exato. E colocaram tudo num lugar só. O Bop Games também teve qualifier agora. Inclusive, uma atleta minha passou para Elite, que é os tops, né? E tem categorias, né? A Letícia, por exemplo, classificou para o Elite. Abaixo do Elite é o RX, abaixo do RX é o intermediário, e abaixo do intermediário é o Scale. Em alguns campeonatos tem Beginner. Beginner é assim... É o iniciante. É vocês.
Sacou? É o iniciante mesmo. E aí pode ser tanto individual, como a Letícia, por exemplo, vai competir individual, mas lá no BOP, por exemplo, tem categoria RX de dupla, tem categoria intermediário que vai ser trio, tem até quarteto misto. E aí RX é o quê? RX é o nome da categoria. RX conseguiu entender que são níveis? Ó, o beginner é o iniciantão, o scale é o iniciante. O intermediário é um cara que não é scale, mas ele não é forte o suficiente para ser RX ou não tem movimentos constantes para isso. Entendi. O RX é um cara completo. Ele consegue fazer tudo do jeito que tá proposto para ele. O Elite é o cara que, assim, ele é foda. Nossa. Eu podia falar foda? Pode. Podia, né? Então, assim, o Elite, ele é o profissional da parada. Entendeu? Aham. Exato. Bom, pode falar. E aí, sim, cada campeonato estrutura o seu regulamento do jeito que acha viável e tem vários. E é em circuitos? Porque, por exemplo, você que é você compete. Você compete só para um determinado tipo de exercício? Não. Por exemplo, ó, lembra que eu citei do workout, que foi no box, lá no box hoje? No campeonato você faz vários workouts no decorrer do dia. E entendeu? eles definem qual que vai ser o workout. Em alguns campeonatos eles soltam as provas antes, né? Pra você testar no box. Ah, tá. Mas o BOP Games, por exemplo, é um campeonato que você vai às cegas. Você chega lá Você chega lá na quinta-noite tem um briefing, são informações, né? E lá eles informam, ó, os workouts são esses. E aí na sexta você começa, no sábado você faz tipo 3, 4 workouts por dia. Entendeu? Tipo, de manhã, à tarde e até à noite. Isso, então, no mesmo dia, então, você tem que fazer... Rapaz, nossa segunda-feira de campeonato, não é ninguém, não. Você Tá tá doido. Você não anda direito, tá tudo doendo, tá tudo fora do lugar. É um trem, assim, absurdo mesmo. Não, você falou não tá doendo. Você ainda sente algumas dores de vez em quando? Mesmo depois de tanto tempo treinando, constante, você ainda sente? Então, quando eu tô treinando pra competir, não. Porque a periodização pra competição, ela é bem pesada, né? Bem pesada mesmo. Mas, por exemplo, eu voltei a treinar mais ou menos tem 2 semanas. Então eu tô sentindo meu corpo, assim, muito ruim, tá tudo doendo. Porque você ficou um tempo sem... Porque eu precisei de fazer uma cirurgia, eu fiquei 4 meses praticamente parado de tudo. E agora eu tô voltando. Hoje, por exemplo, na verdade, eu comecei hoje a fase de teste para ver se eu vou conseguir mesmo voltar a periodizar para competir, entendeu? Então, assim, eu já tomei um Tantrilax hoje. Dói, mas dói mesmo. Mas geralmente. Não, tá- num cotidiano não dói. Não dói. Não vou falar que não dói, cara. Pode ser que você tenha um treino específico, por exemplo, você nunca espera uma prova num campeonato. Então, quando você treina com alguém, um bom coach, eu, por exemplo, treino com um cara de fora. Eu não gosto de fazer a minha planilha, porque senão eu vou fazer só o que eu gosto. Então, eu faço uma parceria com alguém de fora, o cara me manda a planilha de treinos, né? Ele sempre vai mandar alguma coisa que vai me ferrar. Por Pra exemplo, evoluir. pra evoluir, exato. Teve uma prova no TCB que ninguém esperava, velho. Era thruster com a fat bar, é um movimento que você fica com a barra no ombro, agacha e empurra pra cima ainda. E o burpee, sobre a barra. Só que eram 8 rounds, 9-8. Nossa 9 Senhora. thrusters e 8 burpees. Então, assim, como que você não dói, velho, depois de uma prova dessa? Não tem jeito, sem falar que você acaba ela, assim, Corpo quase tem que em limite óbito também, já, né? né? Corpo tem limite, exato. Só que ninguém para, né? Então, assim, pensa você fazer uma prova dessa 8 horas da manhã e 10h30 você tem que entrar na arena de novo pra fazer outra prova. Tá doido. É por isso que segunda-feira Tá arregaçando. ninguém. E ninguém. todo mundo que... Você falou que você faz musculação. E todo mundo que faz o CrossFit, no caso, para competir, ele faz musculação? Auxilia? É um requisito ou não? A gente chama isso de movimentos acessórios, né? Muitos movimentos da musculação, eles agregam grande valor dentro do CrossFit. Vou te citar um exemplo. Eu fazer um LPO, que é um movimento, levantamento de peso olímpico, puxar é muito bom. Valeu. Então fazer uma remada curvada que a gente faz que a gente faz na musculação é super viável. Já teve prova no TCB de bench press, por exemplo. Bench press supino reto. Então é uma parada que eu preciso treinar. Tem que estar no cotidiano do meu dia. Pullover, né? A gente faz muito na musculação. Então, assim, não de forma específica. O cara não vai treinar musculação pro CrossFit. Mas tem alguns acessórios que vão ser viáveis para que ele consiga evoluir dentro de um movimento específico do CrossFit. Mas se ele tiver para um alto nível, ele meio tem que fazer, obrigatoriamente não. ele tem que Aí fazer. ele não tem como não fazer, até porque o que eu disse lá atrás, a evolução do CrossFit ela é constante, velho. Ela não para. Não dá pra você pegar. A gente já teve no país. O CrossFit tem o CrossFit Games, né? Que é o campeonato mundial do CrossFit. Igual você teve pra vocês o TCB,
o CrossFit Games, ele faz essa seletiva. Todo final de ano, a partir de em agosto é o Games, então assim, no início do ano soltam 4 provas para o mundo inteiro. Você entra no site do Games, paga lá $20 e aí você está habilitado a fazer as provas. E aí, dentro das provas, você vai ser habilitado ou não para ir para o CrossFit Games, entendeu? Então lá acontece exatamente isso. Você não... já aconteceu no Brasil da gente ter atleta de conseguir uma classificação para o Games um ano e no outro ano o cara não tá nem entre os 20 do país, velho. Por quê? Porque ele deixou a bola cair, sacou? Alguma coisa. Às vezes o cara, sei lá, às vezes ele traçou um objetivo, alcançou o objetivo e falou, pô, consegui, agora vai ficar mais fácil. Não vai. Não vai. A gente tem agora, atualmente, ó, um atleta no Brasil que ele era o mais cotado para ir pro Games. Ele saiu do país para ir treinar lá fora com o Frone, que é um cara assim, um dos maiores nomes do CrossFit e tal. E ele não foi. Ou seja, ele tava já na pegada há muito tempo. Aí chegou outros 2 atletas, um do Brasil e um que treina fora, não sei, acho que treina no Emirados Árabes, um trem assim. E os caras pegaram a vaga. Então, assim, a evolução ela é constante, cara. Não dá nem pra parar. Não dá pra parar. Você que às vezes se o cara também der um intervalo ali, ele já perde muito, né? Qualquer coisinha que acontece, sei lá, fez uma viagem em família, foi pra fora, ficou 1 mês fora, ou 15 dias, e não treinou esses dias, ele já perde muito, né? A gente fala que a atividade física, em contexto geral, ela é ingrata. Por causa disso, difícil né? Pra ganhar e fácil exato. perder. Você fica uma semana parado. Pô, hoje eu fui treinar clean. Hoje de manhã. Meu PR de clean, ele era em outubro do ano passado, foi a última vez que eu competi, eu tirei ele, tava em 154 quilos. O movimento que você tira a barra do chão, põe no ombro e agacha. Rapaz, pra eu fazer hoje com 115, nossa mãe, foi assim... Doído. Na raça mesmo, parecia os 154 do ano passado, entendeu? Ou seja, por causa de 6 meses aí longe, talvez um tempo assim, não tão grande, mas que foi o suficiente pra me fazer voltar a ser skate de novo. Eu sinto isso com corrida. Eu gosto de correr também. Assim, eu costumo correr 5 km. 5,5 e tal, dou uma volta. Se eu fico 2, 3 semanas sem correr, quando eu vou pra eu correr 3 km, eu tô morto. Assim, tô todo doendo. E é igual você falou. Se você sair um pouquinho da sua rotina ali, 2 treininhos por corrida, 2 corridas por semana. Se 2 semanas depois você parar de correr, quando você voltar, você vai voltar tudo quebrado. Ela é ingrata, a atividade física, ela é... E, cara, a gente perguntou pro Souto, ele é até um que a gente conversou aqui nos episódios passados, e ele é atleta de fisiculturismo. E aí ele disse pra gente que é um esporte caro. O CrossFit também é, igual você comentou da sua atleta aí, por exemplo, que ela vai disputar ela no topo lá, né? O Elite, né? Que é a categoria dela. Pra ela ser essa atleta, pra ela chegar nessa categoria de Elite, pra disputar lá, ela tem que investir muito assim, em relação a suplemento, treino, um bom treinador. Se ela tiver que gastar com tudo isso, é uma grana assim, que você vai ter que ter um salário legal pra ter, sabe? Até pro praticante comum, eu me arrisco a dizer que o CrossFit não é barato não, sabe? É bem mais caro do que a academia, né? Eu tô falando mensalidade, você fala, é um pouco mais caro. Mas eu tô falando assim, dos acessórios em si. Na musculação, velho, você chega lá e compra aquela luvinha que você encaixa na mão assim, e você faz tudo com ela. No CrossFit não, no CrossFit você sobe na barra e fica com a mão assim, ó, cheia de calo. Aí você quer comprar uma gripe. Uma gripe custa R$300. Aí, pô, você vê um tênis de CrossFit, você quer comprar. Aqueles gramas daquele trem custa R$1.200. Tem que ter uma joelheira, que custa mais 400. Tem que ter uma cordinha da Rogue, que custa 350. Então, assim, pra você praticar o CrossFit crossfiteiro, que a gente chama... Dependendo do box, que é mais de playboy, aí já é mais uma roupinha. Mas igual você Não, aí eu ia chegar, não, mas eu ia chegar lá, pô. Aí você tá treinando, você olha pro lado, o cara tá com a bermuda da Burp, e a sua é da Lupo. Você não quer da Lupo, não, você quer da Burp, pô. Na academia, o que mais tem é cara de bermuda de tactel, blusinha de prefeitura, de abadá e tal, e pronto, e acabou. O CrossFit você já é mais arrumadinho. A galera mais metida, não, você tá doido? Vocês são mais metidos, hein, pô? Mas no contexto geral, né, voltando pra competição, a gente tem alguns parceiros, sabe? Por exemplo, o Fred tá comigo aí há
há quase 2 anos e meio, cara. O Fred é meu parceiro 2 anos e meio. Então eu não gasto com suplementação. Tudo que eu preciso, mando uma mensagem pro Fred, vou lá, pego na loja. Então só isso aí pra mim já é, assim, uma parceria absurda. Porque, igual eu falei com vocês, o desgaste energético de um treino, e quando você tá competindo, você treina em 2 sessões. Hoje, por exemplo, eu treinei de manhã e treinei à tarde. O personal falou, eu treinei à tarde. Eu gastei hoje já 2.700 calorias, velho. Como que você não suplementa fazendo isso, entendeu? Sua Então, alimentação não dá, ainda mais trabalhando. Exato, não dá. Então, assim, aqui a gente tem algumas lojas de suplemento que auxilia a galera. Tem poucas pessoas que auxiliam na questão de alimentação também, porque você tem que comer bem, não tem jeito, não dá para ter uma alimentação desregulada, senão você não consegue competir. Então tem que ter um nutricionista, um Tem que ter alguém. Eu não vou nem dizer a nutricionista específico. Se tiver condição, pô, legal. Tem algumas que fazem a parceria, né? Mas quem quer sabe pelo menos não comer errado. Entendeu? Aquela danada daquela besteira que a gente adora, sabe? Do final de semana, não, mereço. Pô, mereço. Hoje Meu dia do lixo. Exato. Dia Só do que aí, lixo é 3 dias. Eu estou dizendo, 3 dias de lixo. Você não tem, é o dia do não lixo, né? O cara bebe sexta, sábado, domingo. Aí que é o dia do lixo. Vai treinar segunda, meu corpo tá ruim, rapaz. Tô mal, que foi por quê? Pô, não tem jeito, né? Ô, velho, o que é vitamina? Eu não vou ser hipócrita não, cara. Usa. Eu, inclusive, eu não sou contra o uso, desde que ele não seja desregulado, né? Nós temos em Patinga hoje médicos que são, assim, profissionais exemplares dentro dessa área, seja de ergogênicos, né, ou seja de esteroide mesmo. A gente tem profissionais que auxiliam a gente num contexto geral. Então, desde que você faça aquilo que você vai fazer de forma devida e com segurança, eu não sou... O que eu acho pai é o cara... Com todo respeito, né? Eu não tô julgando a pessoa, mas você vai lá e compra o treino no mercado negro. Não faz um acompanhamento de nada. Quando você termina aquilo ali, você tá totalmente desregulado, cara. E é perigoso. Não, e é demais pra saúde. Enche a cara de cachaça no final de semana. Eu não sei se é por falta de informação ou por querer ter um resultado rápido, entendeu? O cara tá fazendo uso de umas vitaminas. Vitamina, o cara ainda tá bebendo, o cara tá acabando o fígado dele, velho. Entendeu? Então, assim, é uma parada que é pra pouco, sabe? Eu acredito que o asteroide, ele é pra pouco. Você precisa ter muita responsabilidade pra usar. A gente já teve, inclusive, um atleta do Brasil, porque o Games tem teste, né? Então a gente já teve um atleta do Brasil que ela foi classificada, isso foi 2 anos atrás, ela tá suspensa até ano que vem, inclusive. Então quando em competição você não pode ter... Cara, vamos ser sinceros, é o que eu tô dizendo aqui, não sei nem se eu posso dizer isso aqui, né? Pode? Mas enfim, essa atleta houve o teste e ela foi pega no antidoping, né? Tinha ali uma substância que era indevida. E nesse mesmo ano a gente teve vários atletas do Brasil, inclusive dos times, que não foram. Mas eu fico imaginando se esse contexto ele é abrangente para todo mundo, sabe? Se o teste seria porque, velho, é muito difícil olhar para um cara daquele tamanho, um cara que consegue entregar tanta performance de alto rendimento e falar que ele come arroz e feijão. Me desculpa, sabe? De verdade, não é um julgamento, assim. Mas eu não sei até que ponto isso é feito com tanta clareza ou com tanta precisão, de forma igualitária para todo mundo, sabe? Essa atleta, ela era, assim, promissora. Eu não acredito, não vou citar o nome, né? Mas eu não acredito que ela conseguiu conquistar tanta coisa por causa disso. Só por causa... Entendeu? Até porque a galera olha muito para isso e fala assim, é bomba, você tá usando bomba. Se fosse assim, todo mundo que usasse... Todo mundo tinha, velho. Ninguém olha pro tanto que o cara se disponibiliza de tempo pra treinar. Ninguém treina o tanto que o cara treina. Ninguém quer fazer, cara, 20% do que ele quer estar fazendo, sabe? Mas a sua primeira intenção, ou a primeira intenção é acusar. Não, você só tá lá porque você usou bomba. A galera, porque se o cara não usar, o resto vai todo mundo usar. Falando em alto desempenho. O cara, talvez, se ele deixar de usar, ele vai ficar pra trás mesmo. Fala assim, para competir lá em alto nível, nem sabia que tinha antidoping no próximo. Eu acho que fosse tipo um fisiculturismo, então o fisiculturismo não tem. E aí um atleta vai competir natural. Não existe, né? Não tem. Mas eu acompanho essa área de fisiculturismo e tal. Seriam os mesmos campeões se não tivesse recursos. Porque a galera é terrível, ela trabalha muito. Não é? Porque às vezes o cara olha de fora e acha
é só isso, é só, o cara tá só tomando hormônio e tal, mas tem um trabalho muito por trás disso. É diminuir. Eu fiz essa pergunta, porque eu achei que, tipo assim, nem tivesse mantido. Eu vou citar o exemplo da Letícia, essa atleta também. Letícia treina comigo tem. Pô, deve ter um ano e meio mais ou menos. E ele disse que quando ela começou a treinar comigo, ela era um atleta. Ele deu uma pausa que eu achei que ele ia falar uns 5 anos. Não. É porque eu queria ser preciso mesmo. Mas ela quando ela começou a treinar, ela era uma. Lembra das categorias? Ela era uma scale indo pro intermediário. Sacou? E a Letícia simplesmente colocou na cabeça assim, velho, eu quero competir. E eu não quero só competir. Eu quero chegar no lugar onde poucas pessoas chegaram. A classificação que a Letícia conseguiu essa semana no BOP, só uma menina aqui da nossa região já conseguiu, velho. É uma coisa assim, absurdo. Mas onde eu tô querendo chegar? Ô, velho, se você vê a Letícia treinando, parece homem, velho. Entendeu? Ela entrega mesmo no treino, sabe? Você não vê a Letícia de migué no treino. Você não vê quando ela tem que fazer um exercício, ela vai lá e faz. Então, assim, pra quem tá olhando lá de fora, pode olhar pra Letícia e falar assim, Letícia um ano atrás era skate, o cara tá lá no Elite do Bop Games. Tá tomando bomba. Tá tomando bomba. Ninguém tá lá nos 2 horários que a Letícia treina pra ver o que ela faz, entendeu? O quanto ela abdica de certas coisas, Cara, alimentação. eu vou falar sinceramente, assim, ela é, pra mim, de verdade, assim, não é porque é minha atleta, não, mas ela é um exemplo de persistência, sabe? Porque treinar, velho, pra competir é muito difícil no CrossFit. Na verdade, no CrossFit não, em qualquer segmento, velho, tudo que você faz. Eu já vi uma vez uma entrevista mano, esqueci o nome do cara. Ele era um nadador do Brasil. Ele ganhou bronze na Olimpíada. Não esqueci. Cielo. Não é o Cielo, velho. O cara tem uma tatuagem grandona no braço. Esqueci Thiago. o nome dele, velho. E ele fala justamente disso, sabe? Ele fala assim, pô, eu treinei aqui. Ele tinha ficado em quarto na anterior. E aqui no Brasil ele dominava. Tipo, ele pegava pódio em quase tudo. Ele dando uma entrevista chateadaço, falando assim, pô, eu tive que sair dele agora, ouvir de um jornalista que era eu só fiz a minha obrigação. É o Fratos. O Fratos, exatamente. Que era minha obrigação, porque eu já tava bem já há um ano, então eu tinha obrigação de pegar um pódio. Ninguém tem obrigação de nada, não, senhor. É o que ele falou, o fulano de tal lá, o jornalista, ele já viu o que eu passei, ele vê o que eu passo, quanto tempo de treino eu tenho por dia pra chegar onde eu tô. Os caras, às vezes, não fazem, assim, 10%, cara, do que você faz. Não, pra eu falar já vi que você... também de um nadador falando que, eu não lembro, foram perguntar pra um cara que foi vice que ele foi segundo lugar do Michael Phelps, alguma coisa assim, sempre, ou a mais de uma vez. Aí, tipo assim, foi perguntar ou menosprezar ele falou, mas, tipo assim, você ser vice do maior de todos... Pô, qual que é o tamanho, o meu tamanho, né? Tem muita gente que só olha só o segundo lugar e tal, mas ele tá, pô, quanto que o cara não batalhou pra estar ali? Né, você desmerece toda uma rotina do cara, Toda. Um treino, cara, igual você falou que a menina treina 2 vezes, focada, deixa de fazer as coisas. E o que mais tem é gente só apontando e... É fácil, né? É fácil. É o mais fácil. Sempre vai ser, eu acho. Acredito que sempre vai ser mais fácil. Eu tô curioso, só pra te perguntar, como o da prova, como é que funciona, que você falou do level 1 e level 2 lá, como é que funciona essa prova? Você paga e você vai... É um exame? É teórico? Você paga $1.000, né? E aí você vai onde eles trazem o curso, normalmente eles trazem nos maiores boxes do país, né? E aí você fica lá 2 dias, você fica lá 2 dias estudando. Então vem um time de staff dos Estados Unidos pra cá, com alguns tradutores, e eles passam matérias específicas mesmo. Então lá a gente tem matéria de LPO, que é levantamento de peso olímpico, ginástica, de condicionamento metabólico, resistência muscular, nutrição, e tem uma matéria sobre o próprio CrossFit, porque na verdade o CrossFit ele tem um regulamento próprio, ele tem uma marca, é um royalty, então você não pode simplesmente falar que o Caio, por exemplo, não tem level 1, ele não pode falar que ele dá aula de CrossFit, ele não tem level 1, entendeu? E aí essas matérias, são 55 questões, dessas 55 questões, 5 não são levadas em consideração para pontuação, mas ninguém sabe quais são, e dentre 50 pontos, você tem que tirar no mínimo 42. E é um curso? Você fica lá durante... aí você estuda sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, no final do domingo você faz a prova. A prova de 55 questões, ela tem 60 minutos, mano.
É 1 minuto e, sei lá, 7 segundos para cada questão. Parecendo uma questão de concurso, não tem desse tamanho assim. 50 questões, quase 60 Você falou questões. 79% de índice de reprovação. A reprovação era absurda, absurda, absurda. Eu não passei na primeira, pra você ter ideia. Quando você não passa, aí você pode pagar só $500 Nossa. e, Precinho. e refazer só a prova, entendeu? Aham. Aí eu fui pra casa, comi caderno um mês. Eu fiz no Rio de Janeiro o curso, né? E comi caderno um mês e depois fui em São Paulo fazer só a prova. $1.000 fora viagem, fora Não, hospedagem, fora alimentação, comida. cara. Aí no level 2, quando eu fui, eu falei assim, o quê? Eu só vou lá quando eu tiver Bem preparado. prontinho, velho. Prontinho, eu não pago de novo nem ferrando. Aí deu certo. E é seu objetivo ir fazer os próximos? Você falou que são Ô, 4? cara, não, porque do level 3 em diante você tem que ter o inglês fluente. E você entendi. precisa de ficar 7 dias lá. Entendi. O curso é mais extenso, é uma parada mais... Lá não tem tradutor, entendeu? No level 3 pra cima já é um nível mais Entendi. Mais avançado. maior, assim. Nível maior. Eu falei aqui, cheguei a comentar que eu fiz, né? Só que eu fiz o cross-training. E pelo que até então você falou, qual que é a diferença? Você sabe? Você já sabe como é que é essa modalidade de cross-training? A diferença é simples, velho. No CrossFit a gente trabalha vou citar sempre três padrões básicos, né? Condicionamento metabólico, ginástica e LPO. LPO é tudo que você faz com a barra. Não sei se você já viu um campeonato de weightlifting, por exemplo. Os caras têm lá para fazer a maior carga possível de clean, jerk e de snatch. É tirar uma barra do chão, pôr no ombro, jogar para cima, enfim. Não tão simples assim, né? Tô resumindo o máximo possível. E a gente tem ginástica também, que são movimentos específicos, como toast to bar, chest to bar, pull-up, bar muscle-up, ring muscle-up. E o condicionamento metabólico, a gente trabalha de forma específica entre pular corda, ergômetros. Isso é o CrossFit. O CrossFit ele veio trabalhando todas essas vertentes. O cross-trainer, ele é uma coisa mais simples. E me Mais entenda... voltada para o aeróbico? Exato, e me entenda bem aí, quem tá me vendo. Eu não tô diminuindo o cross-trainer, tá? Menosprezando de forma alguma. É E nem só falando que ele é modalidade. menos... Exato. Nem falando que ele é menos eficiente. Só tô falando que no cross-trainer, normalmente, não se é amplo sim. No cross-trainer, normalmente, você não tem LPO, por exemplo. No cross-trainer, talvez você não faça um bar muscle up, por exemplo, um double under, entendeu? Mas hoje, galera, vou ser sincero, a gente evoluiu tanto que existem cross-trainers que já fazem, assim, praticamente tudo que um crossfit faz. Porque eu lembro que eu fazia com barra, Exato. com corda. Eu vou ser sincero, eu não sei sobre a metodologia que é usada, né? Então, eu não sei se lá eles têm uma aula de técnica específica, igual a gente tem dentro do CrossFit, né? Porque, como eu disse lá, segurança, eficácia e eficiência são os nossos padrões absolutos que a gente não abre mão deles por nada. Então, eu não tenho como pedir um aluno para tirar uma barra do chão e jogar para cima da cabeça, eu não perder pelo menos 30 minutos com ele dentro da aula de técnica. Entendi. Entendeu? Então, dentro do CrossFit, eu não sei se utiliza a metodologia de técnica, ou se só mostra e faz. Só mostra e... Mas basicamente é isso. O CrossFit ele tem esses segmentos a mais e o cross trainer é um funcional evoluído. E eu me entenda aí, galera. Não tô falando mal, não, tá? Tô falando assim, é um pouquinho menos intenso, vamos dizer assim, talvez mas seja, até sabe? o próprio... Tem sobrecarga. Até a própria instrutora lá, o instrutor falava que era mais focado no funcional. Aham. Tanto que, pô, você tá doido? Que tinha eu falo assim, mas o que tinha de resultado lá das pessoas, principalmente emagrecimento, era incrível, velho. O CrossFit ele é pra qualquer um. Qualquer um, Você cara. chega, um cara de 60 anos, um gordão Qualquer de um. qualquer coisa. Ó, na box, Magrelão, gordão. vou fazer um merchan aqui da box. Pode, fica à vontade. Na box a gente tem um programa que chama Experiência Box. Então, assim, se o Marco chegar lá no box hoje e falar assim, pô, tô querendo treinar CrossFit, vou fechar um contrato. Ele não vai pra aula coletiva direta. A gente não faz isso no box. Eu não tenho condição de pegar um cara que não sabe absolutamente nada e colocar ele numa aula, por mais simples que ela seja, entendeu? Então, a Experiência Box, ela entrega para o cliente, né, para o aluno, 3 aulas gratuitas. E essas aulas são feitas com um outro coach, só que é um personal, sacou? Então, nessas 3 aulas, a gente apresenta o básico do CrossFit, que são os 9 movimentos básicos, né? E a gente consegue incrementar ali um treino de core, uma corrida, a gente consegue entender como que é aquele aluno que está chegando para a gente para aula coletiva, para a gente já ter noção de como a gente vai abordar ele na aula coletiva, porque por mais que seja uma aula coletiva, eu preciso estar
atento àquele cliente que está ali. A gente tem lá uma infinidade de pessoas. Pessoas que não têm debilidade nenhuma, ou pessoas como eu, que tem uma cirurgia em cada joelho ou no ombro. Um cara hoje, por exemplo, foi corrigir o estênio lá. Cara, por que seu cotovelo não tá indo para fora? Ô, rapaz, eu tenho uma clavícula deslocada. Então, assim, você vai conhecendo o seu cliente, vai conhecendo o seu aluno de uma forma devida. Então, eu acho que essa forma, essa metodologia que a gente tem no box, ela consegue mitigar pelo menos um pouquinho, sabe, dessa experiência ruim que talvez seja o cliente chegar e já ir direto para a aula coletiva. Isso porque, aí, velho, ele não vai voltar, mano. E espanta o cara. Né? Espanta. É isso que eu tava. Para começar, quando o cara chega lá na explicação do dia e vê gente falando aqueles movimentos que não sabe nem o que é, ali mesmo ele já quer virar as costas e ir embora. Fala, pô, o cara vai pedir um negócio, eu não vou... E ele olha pro lado, tem um cara, a turma mais fazendo direitinho, tem os mais fortes, como é uma coisa coletiva, e ele vai olhar, pô, eu não sei o nome, eu já não sou igual eles, eu não sou forte, eu não sou nada. Não tem... Lá a gente sempre tem no mínimo 2 profissionais em aula, né? À noite, que são os horários mais cheios, a gente tem até 4 profissionais dentro de uma aula que o limite é 25 pessoas. Então, assim, a gente atende aí um coach para cada 6 clientes. Então a gente consegue ser bem específico, sabe? A gente consegue acompanhar bem de perto o cliente, por mais que ele precise ou não daquela necessidade de momento, tem um coach lá perto dele. Sim. O box não é tão grande a ponto que 4 profissionais não consigam atender. Entendeu? É mais uma vantagem em relação a principalmente essas, né, academias de rede que tá tendo. É mais uma vantagem, porque geralmente você não tem um personal ali ao seu lado, podendo te orientar tão bem, né? Às vezes você tá fazendo um movimento errado e tal, e às vezes passa despercebido. Né? Vai mudar a forma de gerir, né, galera? Talvez as lesões, né? A fama da lesão veio até por causa disso também. Talvez, né? Não são todos os box que faz o que o box faz. Então, talvez você chega lá numa aula, tem 20, 30, 40, 50 clientes, 50 alunos com um cara, velho. Como que um cara consegue... O cara tá aqui vendo 10. O cara que tá lá no fundo tá lá agachando errado. Infelizmente não é culpa do profissional que tá ali. Precisaria de mais profissionais ali para ter condição de acompanhar a aula melhor. E igual você falou também, tem um monte de outros esportes. Todo mundo conhece alguém que já machucou numa pelada. E na verdade é quase certo que você vai machucar numa pelada. A pelada é danada. A conversão de lesão numa pelada é mais alta, com certeza. E até a academia mesmo, igual o Caio falou, é difícil, muito difícil você ir para uma academia onde você vai ter um acompanhamento mais perto. A maioria você não tem, muito menos em horários mais cheios. Então o cara vai fazendo de qualquer jeito, e é repetitivo, ele vai ali todo dia, e uma hora vai machucar mesmo. Só que ele não sai falando como tem o lance do preconceito no CrossFit. Né? A verdade é que a academia... O profissional que tá lá, acho que não vai nem te atender de perto, né? Você vai chegar perto dele e falar assim, como é que é esse movimento aqui? Ele vai falar assim, ó. E não é uma crítica, não. Ele tá mostrando como que o aluno vai lá e vai fazer. É claro que durante ali a execução, talvez o profissional tá olhando e vai lá e dá um toque, né? Mas não é como a aula coletiva de CrossFit, que você tá ali olhando o cara o tempo todo, se ele tá agachando errado, você vai lá e manda ele corrigir, abre o peito, abaixa aqui, funciona melhor ali. Até porque, né, na academia, são vários alunos fazendo vários movimentos diferentes, vários exercícios diferentes. Lá não, na aula não. Vai a sequência do mesmo exercício. Exato. Né? São circuitos? Uma aula, ou todo mundo, igual o Caio falou, vamos supor que tenha 25, uma turma de 25, os 25 fazem a mesma coisa, ou são circuitos e... Normalmente, por que a gente limita na box, por exemplo, 25 clientes? Porque 25 alunos é o que a gente consegue atender de demanda, independente do movimento que a gente precisa de abordar, entendeu? Então, assim, o workout, quando ele é montado para ser seguido do jeito que está no quadro. Todo mundo faz o primeiro, todo mundo faz o segundo, todo mundo faz o terceiro e tal, e tal, e tal. É claro que, em decorrência das categorias... Os caras RX vão acelerando. Então, daqui a pouco eles já estão dando uma volta na galera que é intermediária. Aquele negócio que começou todo mundo junto já tá uma zona. Cada um tá num canto já, entendeu? Mas, num contexto geral, a ideia é sempre seguir do jeito que tá ali. Talvez tem dia que um aluno, igual você falou, né? Chama o cara pra ir na musculação junto e tal. Tem dia que um aluno quer treinar com outro. A gente fala, vamos treinar junto nós dois? A gente não é muito de aceitar isso, não. Mas, às vezes, a gente libera, né? Até porque não é um quartel-general, né? Então, às vezes, eles treinam, tipo, eu vou começar do início e você começa do final. E aí ninguém esbarra em ninguém, entendeu? Massa. E tem muito
Eu não sei como é que, né? Tem muito, não. Existe um jeito diferente. Por exemplo, uma pessoa mais gordinha, mais limitada, né? Não é gordinha, não, mais limitada que outro, não tem condição de fazer um burpee completo, que vai até lá embaixo, só tal. Aí você tem, tipo assim, vários níveis, né? Você tem esse nível aqui que é mais tranquilo de você fazer, né? No quadro lá tá o burpee. Mas você, que começou agora, você pode fazer assim, tem isso? O periodizar o treino aborda isso também, né? Não é só limitar não, né? Não é só condicionar a evolução coletiva dos alunos, mas é entender que dentro de uma aula de 25 pessoas, tem um cara que está na primeira semana e tem um cara que treina CrossFit há 3 anos, ele sabe fazer tudo, né? Uhum. Então, assim, na box, por exemplo, a gente tem Scale, Intermediário e RX. Scale é o iniciante, Intermediário é o cara que está na meiuca e o RX é o cara que faz tudo. Qualquer coisa que você pedir para esse cara para executar, ele vai executar. Então, para ele não tem adaptação. O workout ele tem que ser seguido do jeito que está lá. No intermediário ainda tem algumas adaptações para movimentos mais complexos, tipo um bar muscle up, que talvez o intermediário não faz, o movimento de ir para cima da barra, a galera da calistenia gosta muito, né? Tem o ring muscle up, handstand walk, talvez existam adaptações, mas no scale, cara, que a gente mais tem é adaptação, porque é necessidade. Por exemplo, não vou pedir essa pessoa aí que tem um pouco mais de debilidade para fazer um burpee, ela não vai fazer. Pô, tem aquele de segurar e ficar jogando o pé lá. Um cliente que tá chegando, um aluno que tá chegando, ele não vai fazer um toast do bar, ele não vai conseguir tocar o pé na barra, ele vai gangorrar na barra, inclusive, igual um balanço assim mesmo. Então, assim, tudo, cara, absolutamente tudo no CrossFit tem adaptação. Se você não faz burpee, você vai fazer um sprawl, que é não tocar o peito no chão, bota a mão no chão e joga o pé pra trás. Se você não toca o pé na barra, faz seu joelho ficar mais alto que a linha horizontal do seu quadril. Tá lindo. Dentro da aula coletiva, a gente não quer atletas, a gente não quer performance, a gente volta lá atrás pra saúde. E a saúde, ela é inclusiva. Concorda comigo? Não tem... Quem tá na performance tem saúde. Isso é fato. Sim. Mas quem quer sua saúde, talvez não quer ter performance. Sim. E pra ter saúde, eu não preciso fazer um bar muscle up. Não preciso tocar o pé na barra. Preciso só de fazer meu quadril ficar assim, meu joelho ficar assim no meu quadril. Então as adaptações, elas existem desde volume, né, que são repetições específicas, até carga. O RX, por exemplo, hoje treinou com 135 libras, o Scale treinou com até 85 libras, ou seja, ele pode flutuar desde o peso da barra, que é 45 libras, até colocar mais 20 libras de cada lado, fica a critério dele, o que for mais viável, entendeu? E até questões de repetições específicas do movimento. Então, assim, o cara que chega e fala assim, não faço CrossFit que eu não consigo, mentira. Consegue sim. Dentro da realidade dele, ele vai treinar CrossFit. Sim, entendi. E tem, igual você falou, que tem pesos, né, diferentes, né? Cada categoria, cargas. cada categoria tem uma carga específica. Quais, uma dúvida minha, né? Eu não tem tanta profundidade, igual eu te falei. O que eu fiz lá foi treino. Vocês lá trabalham em relação à carga, porque geralmente carga você vê mais, a gente pensa mais em treino na academia, Musculação. Né? Musculação. Hoje lá no CrossFit, vocês têm carga em barra, anilha, mais o quê? Mano, o CrossFit, na verdade, ele não, resumindo e te respondendo ao contrário, né? O CrossFit ele não tem máquina nenhuma. Lá no CrossFit tem barra, anilhas, dumbbells, kettlebells. Dumbbells é o que tem na academia. Ah, tá. Aquele pezinho lá, halter, né? Tem gente que chama de halter Aham. também. Kettlebell, É a bolinha. a bolinha com a alcinha. Aham. A gente tem medicine ball, que é aquela bola grandona. Pesada. Adaptativa, né? A gente tem desde 6 libras até 30. O Scale vai fazer com 30, o RX vai fazer com... Desculpa, o Scale vai fazer com 6, o RX vai fazer com 30. Por que Libra? Só vocês falam em Libra. Pô, velho, então é porque veio dos Estados Unidos, né? Então, assim, alguns fornecedores, o fornecedor da U-Box, ele é do Havaí. Então, como a gente importa o produto de lá, ele vem em libras, Entendi. entendeu? Na verdade, ultimamente agora, eu até vi uns outros boxes aí que comprou, da Helly também, e agora eles já trazem os dois. Já tem Entendi. em libras e em quilos. Mas lá a galera toda faz com... Lá em libra. Entendi. Mas tem fornecedores brasileiros, fornecedores, Entendi. né, do nosso país, e aí já é em quilo. Entendi. Os campeonatos, normalmente, eles informam os dois, justamente porque tem box que é libra e tem box que é Entendi. quilo.
Os alunos chegam para vocês com diferentes necessidades, né, também. Eu imagino. Igual, meu objetivo é emagrecer. Igual, novamente, né? Igual em musculação também. Meu objetivo é emagrecer. O meu é, fortalecer, ficar forte. O meu é fortalecer meu joelho. E isso aí é normal. Também no CrossFit. É normal, é comum. É o que você disse, são percepções, vamos dizer assim, diferentes de todo aluno, né? Aham. Tem um aluno que na verdade, ele não quer nada. Ele só quer estar numa gangue. Ele não fala, ele não sabe isso ainda não, sabe? Ele não sabe não. Mas ele só quer estar inserido em algum lugar, velho. A gente tem aluno lá, bicho, que assim, o cara chega, faz o check-in dele, faz o treino dele, do jeito dele, sabe? E tá tudo bem. Tá tudo bem. No final ele vai pra resenha. Entendeu? Então, assim, a gente tem o cara que quer emagrecer, a gente tem o cara... Na verdade, a maioria das pessoas, quando procuram o CrossFit, eles procuram pela saúde. Isso é fato. Como eu disse pra vocês lá, talvez por ser um esporte, um segmento mais abrangente em relação a todos os padrões existentes do exercício físico de forma específica, ele vai procurar saúde. Só que alguns querem ser o RX do boxe. Então, assim, por mais que ele não vá para a competição um dia, ele quer pelo menos fazer todos os movimentos. Vou te dar um exemplo. Para uma menina fazer bar muscle up, velho, é muito difícil. Qual que é isso? Bar muscle up, a barra tá em cima, você pega ela e se projeta para cima da barra. É um movimento, assim, da ginástica, ele é um dos mais difíceis que tem. Então, essa menina, ela quer tanto isso, que ela sai do skate pro RX assim, ó. Ela vai progredindo carga rapidaço, ela nem tá percebendo, porque ela quer simplesmente fazer um bar muscle up. Tem gente que quer fazer double under. Double under é girar a corda 2 vezes e pular uma só. E tem gente que vai desenvolvendo até falar assim, não, eu quero um campeonato, quero ver como é que é o campeonato. Igual você falou, o interessante da adaptação é que às vezes o cara chega lá fazendo um mais fraquinho, né? Um mais básico. E ele vê o pessoal fazendo mais... Vai se desafiando ele e vai se evoluindo. desafiando e vai, não. Se eu tô pulando uma vez, não, velho, o cara tá pulando 2 vezes ali, isso vai me dar um condicionamento melhor, então eu vou forçar assim, eu fazer isso é uma parada minha. Eu acredito, velho, que assim, você pode colocar aí 10% da população, ela não tem um instinto de competição. 10%, isso é muito pouco. Todo mundo tem, por menor que seja, um instinto competitivo. Então, o CrossFit, ele aflora isso de uma forma diferente, sabe? Sim. Não por querer ser melhor do que o outro, não. É por querer fazer o bar muscle up, por querer fazer um double under. Então, assim, você compete com você mesmo, velho. Mano, você tem que ver quando a galera tá aprendendo a fazer double under. A galera sai de lá toda marcada, véio, porque eles erram, então a corda bate, fica aqueles vergonhas, assim, ó. O cara sai de lá todo danado. Mas ele sai na porta falando assim, amanhã eu vou tentar de novo, sacou? Então, assim, ele tá competindo com ele mesmo o tempo todo. Não tem como ele não agregar saúde num contexto desse, entendeu? Igual... Ele nem se esforça pra ter saúde. Ele tem ela assim, ó, sem fazer muito esforço. Igual você falou, é do ser humano esse trem. Eu da caixa lá, eu lembro que uma época eu tava com o joelho bem ruim mesmo. Aí aquele da caixa, que você pula na caixa, e o adaptativo é você só subir, né? Só subir. Véi, eu tava lá, só eu subindo, e todo mundo pulando, velho. Todo mundo pulando, e eu tô assim, não, velho, esse joelho meu vai melhorar agora. E eu comecei a pular, e eu, tipo assim, você sente que o trem tá... Você se sente mais motivado e por conta do ambiente ali também, não só de você mesmo. Igual... Você vê o outro fazendo. E o legal, eu até ia tocar nesse assunto com você, se lá é assim também, que né, ali não só os coaches ficam te motivando, mas tem a energia do lugar, a música ali. A ideia do coach, velho, ele não é só ministrar a aula em si de forma técnica, né? A motivação ela é necessária, né? Às vezes o cara quer parar, ele só precisa de um bora. Não aquele bora que você recebeu lá, né? Por favor. Você vira e vai pra casa, né? Mas assim, vamos, pô, você consegue, falta só isso aqui, ó, tá quase. Então o coach, ele tem essa tarefa também, sabe? É papel dele motivar os alunos durante o treino de CrossFit específico. Mas acontece muito, demais mesmo, dos próprios alunos se motivarem. No campeonato, por exemplo, velho,
o que mais acontece é do último colocado ter muito mais torcida do que o primeiro. A Sacou? galera- O cara chegou lá, ganhou a prova primeiro, a galera, beleza. Rapaz, tá faltando 5 segundos pro time cap, tem um danado lá atrás que tá todo arrebentado, rapaz, tá sofrendo pra fazer o workout. Galera no ginásio fica todo em pé e vambora e tal. Então, assim, tá impregnado no CrossFit essa questão do incentivo, sabe? De que assim, pô, falta só mais um, você consegue, vamos lá, um pouquinho a mais, porque Isso aí eu vi mesmo. se no for, torneio. se for pela gente, a gente nunca vai fazer uma a mais. Isso é em isso é qualquer verdade. lugar. Se você estiver lá na musculação fazendo bench press, supino, era 10. Mas a nona doeu. Vou largar que é trem. Se tivesse um coach ali atrás, falou, irmão, falta só mais um aí, pô, vamos fazer esse negócio aí. Você faria, Pô, isso é entendeu? verdade. Aham. Lá na box, eu vejo também, em rede social e tudo mais, que geralmente esses box tem não sei se é uma cultura, mas de ter alguns eventos, né, fechado ali entre os alunos, lá tem isso também. Tem, é um box que a gente faz. A gente deve estar para ter uma festa junina agora, né? A gente tenta fazer assim, de forma não exorbitante, né? Não vou falar nenhum evento, não. Até porque, igual a gente falou no começo, é uma Quem entra pra Por exemplo, foi Dia dos Namorados, esse dia pra trás aí, né? A gente teve um treino dos namorados no sábado, entendeu? Ou seja, o treino ali ele foi todo voltado pra casal. Massa. E aí que vira zoeira, sacou? Porque não é todo Tem uns mundo que que não- tá... tem uns que exato, não- eu treinei com vai. um cara, velho, no Dia dos Namorados. Teve corrida na rua e você tinha que correr de mão dada. Já pensou? Foi lá eu correr de mão dada com um jamanta do Viana desse tamanho, no meio da rua correndo de mão dada. Teve movimento de você pular, o box jump, você pulava, pra quem era casal, dava um beijinho em cima. Então, assim, é isso que vai gerando a comunidade, Você deu sabe? beijinho no- Nossa, mãe, eu falei com ele, irmão, você virar pra mim, tem ruim pra você aqui. Funcionou, ele não tentou nem uma vez, nem uma vez. Mas assim, e aí a gente tenta ter alguns eventos maiores, né? Fazer alguns encontros, fazer uma coisa que consiga juntar todos os horários. Porque é aquilo que eu te disse lá atrás, talvez a galera que... Eu nem sei se eu disse, né? O cara que treina de Falou manhã que é muito difícil ele ó. treinar à noite, né? O cara que treina 6 horas da manhã, por exemplo, ele trabalha pra caramba. Então ele quer sair do treino, tomar o banho e já ir pro trampo. À noite, mano, não quer fazer nada, quer ir pra casa. Então, assim, os eventos, eles ajudam muito nessa interação do contexto geral do boxe, sabe? Conheci. Sim, e eles, pelo que a gente vê, fazem questão, né, de participar. Fazem, cara, eles fazem questão de participar, inclusive fazem questão de que tenha. Quando não tem, por exemplo, Fica cobrando. cobra. Pô, tem que fazer alguma coisa, vamos juntar a galera, vamos fazer um negócio diferente. O massa do box é que lá tem espaço demais, tem um deck do lado de fora. Então, às vezes, pô, apertou demais, tem nada pra fazer, pega uma churrasqueira emprestada com o vizinho lá, joga a churrasqueira lá e o pau quebra lá, tá tudo certo. É o evento. Evento. Você falou que você tá fazendo MBA, né? Você falou, você tá, não tá? Falou. Mais de um, inclusive. Né? Então, quais que são os seus... Você tem projeto futuro aí, sem ser... Sem ser... Não sei. Fora de onde você tá hoje pra se expandir mais, pra fazer outras coisas? Cara, então, eu comecei o MBA na questão, né? O MBA de gestão de academias, eu comecei justamente pelo CrossFit mesmo, pelo boxe. Né? Eu vi a necessidade de talvez me atualizar melhor, porque a pós-graduação em gestão empresarial que eu tinha já era muito antiga, então estudo, tecnologia, essas coisas elas aprimoram Atualiza. muito, né? Atualizam rápido demais. Então eu senti a necessidade de fazer, eu fiz pelo box, ainda estou fazendo, sabe? Já o MBA que eu faço em Fitness e Wellness, eu não tenho um projeto pronto, essa que é a verdade, né? Mas eu tenho, assim, alguns parâmetros que eu posso seguir para... Não tô falando que eu vou sair do CrossFit, né? Não, até porque, velho, eu vou falar de verdade, eu acho que eu posso fazer qualquer coisa, se eu tiver oportunidade de conciliar com uma aula, por exemplo, pelo menos por dia, eu vou fazer, sabe? Porque o CrossFit é uma parada que eu gosto mesmo, eu faço, claro, né, para ganhar minha grana por mês, mas sabe quando você faz aquela parada que você tá ali de boa mesmo, Te empolga, sem peso, sem nada te perturbando. E é o que deu na sua vida lá, Exato, enfim. mudou a sua vida. Mas a gente não pode estar fechado para nada, essa que é a verdade, né? Mas assim, de forma específica, estudando para outras coisas, não. Show.
Deu pra tirar muita dúvida. Nossa senhora. Deixar de ser Você skate? entende- Deixa- mais ou menos, né? Você entendeu? Tô quase RX. Licença. Você entendeu que era a pergunta de cabaço e era mesmo. A gente avisou. Max, curtiu o bate-papo? Não, velho, top demais. Top, espontâneo, sem pressão. Pô, é igual eu te Show de falei, bola. a gente tá aqui pra trocar ideia. Show, mais show mesmo. Fala aí suas redes sociais, dá o box aí pra galera. Então, o box é o Box Iguaçu, né? A minha rede é @maxeller. E só. E aí? E é isso. Acabou, não tem mais rede social, não. Ô, galera, corta pra mim aqui. Deixa eu só voltar aqui, Marcão, rapidinho. Bora. Falar dos nossos, mais uma vez, dos nossos patrocinadores, que inclusive é parceiro do Max, É. lá da... O box Não, da Rocket. a Rocket. A Rocket Era o Suplementos. tempo de aparecer. Era o tempo de aparecer. É. Eu queria cortar na hora certa. O João Vitor demorou a entrar. Inclusive, quero mandar um abraço aí pro Fred da Rocket, que deu uma moral pra gente. Inclusive, estamos aí com whey, com Creatina. a creatina. E esse aqui a gente ainda não... Nós não entendemos direito, não, mas a gente acha que é um. Ah, aqui, ó. É um suplemento. É um Um suplemento. suplemento, não. É um um suplemento. Exato. Aham. Que eu ia falar que é um suplemento diário. Mas, enfim. E se você está assistindo esse episódio, se você ficou até aqui, meu amigo, muito obrigado. Mas se você está assistindo aí e quer uma suplementação de qualidade, vai lá na Rocket, que você vai ter 10% de desconto nesse mês de junho, tá? Até o final do mês você tem 10% de desconto. Só você chegar lá e falar que veio através do podcast, do Pode Crer. E, pô, viu o episódio lá com o Max, da Box, e eu quero aí Quero meu desconto. Quero um desconto de 10%. Mas se você quiser me dar um pouquinho mais... Os 10% você já tem. ruim. Aí, Fred. Os 10% você já tem. Isso a E gente garantiu, né? Os 10% nós garantimos. Aí você dá a sua chorada lá. Mas aí, eles ficam lá no Horto, lá no Vila Iluminata. E, pô, qualidade top demais. E o nosso próximo? Pra ficar lisinho. Pra ficar bumbum de neném, mais laser, meu amigo. E Marcos, mais laser. Não te deu tapa hoje. Não. E costumo toda vez ele não tá tapão aqui. Marcos, mais laser tá oferecendo. Tá oferecendo, não, pô. Tá dando. mesmo. 3 meses de depilação grátis pra você que está assistindo o podcast. Na também. área P. Área P, isso aí, bem colocado. Na área P, em qualquer área P, você tem 3 meses de depilação grátis. Então é só apontar o QR Code, tanto para Mais Laser quanto para Rocket. O QR Code vai estar na tela durante todo o episódio. Não tá agora, volta um pouquinho, que é só você apontar a câmera do seu celular para lá, que vai ser direcionado. O que você achou do bate-papo? Show de bola. E só um recadinho aí pra galera seguir a gente lá no Instagram, continuar seguindo, compartilhando. Segue o Max lá, segue o Box. E no YouTube tem muita gente que tá assistindo, mas não tá... A gente fez, nós fizemos Pô, tá assistindo, mas não tá se inscrevendo no canal. Max, nós baixamos lá o relatório. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são Não inscritos. se inscreve. Mentira. Pô, sacanagem. Não, vou ter que fazer uma campanha. Vou fazer uma campanha, pô. Seu jeito, fazer uma campanha. Não, pelos seus alunos que vão assistir o É. episódio, Fala pra eles. dá uma pede Irmão, pra eles. Ah, e é uma gangue, então. Não, pô. é uma gangue, a gente resolve isso fácil. Pois é. Se não inscrever, paga burp. Pois Aí, é. Irmão, isso aí, você ó. bota 50 burp ali, acabou. É isso Acabou. Certeira a inscrição. Rapaziada, muito obrigado. Então, você que viu o episódio até agora, até aqui, muito obrigado pela moral. Você que tá seguindo a gente nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok. YouTube. E se você é inscrito no nosso canal do YouTube, muito obrigado pela moral. Se você ainda não é, se inscreva. Se você ainda não segue no Instagram, passa a seguir, passa a curtir as nossas publicações, passa a ver os nossos reels, nossos cortes. E se você ainda não segue a gente lá no TikTok, papai, tamo online lá no TikTok também, moleque. Então, vamos lá. Como Tamo eu em sempre tudo. digo, a gente tá em tudo quanto é lugar. É. E se você tá aí, ó, de bobeira, vendo um vídeo do nada, pá, parece o Max aí explicando, pô, entra no nosso perfil, segue, porque a gente sempre faz isso. A gente coloca os cortes, a gente patrocina, e a galera vê e tá aceitando bastante. A aceitação, inclusive hoje fizemos baixamos ali. Max,
anteontem, eu fiz um post lá nós fizemos um post lá no Instagram do podcast, que a gente bateu 400 e poucas mil poucos mil contas visualizações. alcançadas. Alcance. Hoje, agorinha mesmo, tava vendo 700 mil. Pai. Só quase dobrou? É. Você tá 700 mil. doido? E rumo a 1 milhão. Será que chega? Vamos. Esse mês ainda. Chega esse mês, bota a meta. Vamos. Bota a Agora, meta. Max, Irmão, cara, valeu. Show demais. aquele abraço. Obrigado. Valeu demais. Obrigado pela moral, obrigado por ter Esclarecer. aberto aí muita coisa pra gente. Não só pra gente, mas muita gente tem, aposto que tinha muitas dúvidas, as mesmas que nós tínhamos. E, velho, muito bacana te conhecer também, né? Não só o seu lado profissional, conhecer o Max. Obrigado pela moral. E tamo junto sempre, velho. Se precisar, você pode contar com nós e a gente também tá precisando também. E- Nós vamos aparecer Aqui, lá. e a aula experimental? Esse aqui Pois que é, você nós fez? vamos aparecer Pois é, lá. pô. Será que rola de fazer uma promessa? Não, tô brincando. Moçada, brigadão, queria agradecer também, foi um prazer poder atender o convite, né? Obrigado demais pelo convite. Não tem peso nenhum falar disso pra mim, é um assunto que eu adoro, eu gosto do CrossFit demais. E é como vocês disseram, né? Talvez tenha dado para desmistificar algumas coisas, esclarecer algumas coisas, para tirar aí talvez esse medo, essa incerteza de como é a prática. Beleza? Tamo junto demais. Show. Aquele abraço. E o Max mostrou, rapaz, que o CrossFit é pra qualquer É pra qualquer um. Qualquer um, sem Qualquer dúvida. um, vai lá. Vai lá no Vai lá no box, procura lá o Max e vai treinar com ele lá. Seja feliz e saudável. Vai pegar um corpão. É, papai. Valeu, gente. Um grande abraço. Valeu. Ih.